Antônio Donizete primeiro, então, tudo bem? Pode ser. Tá bem. Pois, Antônio. Tem a palavra Antônio Donizete Ferreira, que é advogado e da comunidade do Pinheirinho. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senador Suplicy por essa audiência. Acho fundamental que essa discussão seja feita em todos os níveis, e tem sido feita, tem sido discutido por todo lado. Então, nosso agradecimento em nome dos moradores do Pinheirinho por essa audiência. E dizer que sou advogado e sou o presidente do PSTU lá de São José dos Campos. E, infelizmente, o Aloísio não tá mais aqui, mas gostaria até de dizer que, na verdade, não há nenhuma terceirização. Essa é uma posição do nosso partido, uma posição com relação ao movimento social, que eu acho, exatamente como disse o Marrom, o movimento social tem que fazer seu movimento para poder ser reconhecido e para poder resolver aqueles casos que efetivamente o Estado não resolve. E, além do mais, queria dizer, aliás, não gosto nem de ser secundarizado, ainda mais terceirizado. Para nada nós gostamos disso. E dizer também que se existe radicalismo, o radicalismo não é por parte do povo, não é por parte da população, que na verdade naquele momento com aquela foto estava apenas defendendo o seu lar, defendendo a sua casa. E é um direito da população fazer a sua defesa, sim senhor, é essa forma que nós reconhecemos. E no nosso caso, e no nosso modo de ver, o radicalismo está na fome. A fome que existe no país, na falta de moradia popular no país, na falta de moradia, inclusive com salubridade, porque 17 milhões de moradias desse país são moradias insalubres. Aí sim está o radicalismo, e não no povo que invade, que ocupa a terra e faz a sua luta. E dizer o seguinte, por nossa parte não houve absolutamente nenhum radicalismo, porque o que nós negociamos, aliás, para usar uma expressão já usada aqui, nunca na história desse país se negociou tanto, se negociou muito. Demais com relação a esse caso. Desde 2005 nós estamos negociando com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal, e queria inclusive dizer que o que levou as pessoas a acreditar que era possível permanecer naquela terra, e nós acreditamos nisso, foi exatamente essas negociações que levaram a isso. Por exemplo, o senhor Eduardo Cury, que é o prefeito da cidade, fez uma visita ao Pinheirinho, uma visita relâmpago, é verdade, mas passou 10 minutos lá dentro, e isso leva a que as pessoas possam acreditar que é possível resolver. Visitou uma moradora, tomou um cafezinho lá dentro e falou sobre o Pinheirinho durante toda a sua campanha eleitoral e dizia sobre isso. O secretário estadual de habitação, o senhor Silvio Torres, visitou o Pinheirinho, reconheceu a existência do Pinheirinho e, inclusive, o CDHU, quando vai lá, o CDHU diz que era possível aproveitar todo o arruamento, todas as praças, toda a estrutura, tudo que tinha sido feito pela população do Pinheirinho, era possível ser aproveitado pelo CDHU. Isso leva, inclusive, que as pessoas tenham alguma esperança, tenham alguma expectativa de ver a questão ser resolvida, e nós acreditamos que tudo era possível ser resolvido. E não foi resolvido por interesses, inclusive gostaria de dizer isso, por interesses escusos. Isso com certeza. Algum problema houve, algum interesse que não está nos autos, existe aí. Nós não temos dúvida disso. Em primeiro lugar, infelizmente o senador Pedro Taques não está aqui, nem o senador Hollenberg, mas na verdade, não existiu, senador Suplicy, em nenhum momento um pedido por parte da Selecta de um pedido liminar. O que existiu, na verdade, por parte da Selecta, em 2011, foi apenas que o processo seguisse o seu rito ordinário, seguisse o seu rito normal. Não tinha um pedido de liminar. E a juíza faz isso de ofício. E o pior de tudo, e por isso nós precisamos discutir isso profundamente, o pior de tudo é que nesse pedido que ela faz de ofício, nessa liminar de ofício que ela faz, ela vai reviver, vai ressuscitar uma liminar de 2005 que já tinha sido cassado pelo STJ. Já não existia mais essa liminar. Ela revive essa liminar já cassada pelo STJ.
de uma situação, uma coisa que nós temos dificuldade de compreender. E muitas vezes que nós chegamos a conversar com ela, a falar com a juíza, aliás, várias vezes nós tentamos falar, explicar toda a situação com ela, e nós não fomos, digamos assim, nem sentamos nas reuniões na conversa que nós tivemos com ela. E ela vem pela imprensa dizer que a propriedade tinha um valor de um laudo técnico de 130 milhões ou de 180 milhões. E dizia também de 80 milhões seria o valor venal da área. Agora, quero dizer aqui, perante aqui o Senado, isso não está nos autos. Em nenhum momento, nada nos autos aparece qualquer valor com relação àquela área. Isso ela diz, mas não está nos autos. E para nós, para aqueles que são operadores de direito, sabe que se não está nos autos, não está no mundo. É muito estranho aparecer valores nesse sentido. O único valor que existe de um laudo técnico, Paulo Maldes, de um laudo técnico que existe no processo de falência, é um laudo de 2007 que diz que a área vale 8 milhões e 200 mil reais. Apenas. Como é tudo falcatrua, tudo isso é falcatrua, tudo isso é uma farsa, tudo isso é uma mentira, esse valor está muito baixo de 8 milhões e 200 mil que está no laudo de 2007 no processo de falência. E que se o governo federal quiser fazer a desapropriação, é só depositar 8 milhões e 200 mil. E seria a terra mais barata de São José dos Campos. É o terreno mais barato, porque o terreno ele tem um tamanho de 1.382.000 metros quadrados. E com as casas já estavam construídas, tudo isso, arruamento, e mais as áreas de preservação, todas as áreas de preservação estavam preservadas durante todo esse período. E nós queremos até para poder, o senador já falou aqui do acordo, o Ivan também já falou sobre o acordo que tinham feito, e nós queremos dizer o seguinte: existia uma decisão da Justiça Federal, sim senhor, e a decisão da Justiça Federal de segunda instância, teve uma decisão de primeira instância da Justiça Federal que barrou a primeira tentativa de desocupação no dia 17, que na madrugada sai uma liminar, uma decisão da Justiça Federal, de uma juíza substituta que barrou a desocupação no dia 17. E depois vem um outro juiz, e também substituto, que o juiz titular estava de férias, e que caça essa decisão. Com o recurso que nós fizemos, tem uma decisão do Tribunal Regional Federal. E nessa decisão diz o seguinte: qual que é a decisão? É importante colocar isso. Que tinha que se abster com relação ao uso das forças da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil. Essas forças teriam que se abster na desocupação. Se porventura fosse feita a desocupação, aqui traduzindo um pouco isso, teria que ser usado outro tipo de força, essas não poderiam ser usadas. Essa é a decisão do Tribunal Regional Federal. Eles passaram por cima de tudo isso. O Estado de Direito ali se acabou, foi passado por cima. O chamado Pacto Federativo não existiu mais ali. Porque a decisão que houve, inclusive, quando se vai fazer esse pedido, que a Justiça Federal, num domingo, vai para lá, quando foi tentado levar essa decisão para o comandante da Polícia Militar, o comandante diz: só recebo se por acaso vier um oficial de justiça para trazer essa decisão. Se eu não recebo, só recebo oficialmente, isso no sábado. Quando foi no domingo, com muito esforço, quando todo mundo foi atrás da Justiça Federal, para que tivesse um oficial de justiça levar essa decisão, quando chegou o oficial de justiça para levar essa decisão para o comando que estava ali na operação, essa oficial de justiça não tinha como entrar, foi com muita dificuldade. Eu que a acompanhava, eu e o doutor Jairo, que é o defensor público, nesse momento, inclusive, levei um tiro de borracha, porque estava tentando ir junto com a oficial de justiça. E quando chega o oficial de justiça para poder dizer: olha, não pode, tem que cumprir essa decisão, a decisão que tinha naquele momento, inclusive do Rodrigo Capês, que ali, senador, cumpria um papel de leão de chácara, ele na verdade era um leão de chácara do Naginarras, instigando a polícia a fazer o que fez. Esse foi o papel do Rodrigo Capês, esse juiz do Tribunal de São Paulo. Qual que é a decisão que tem ali? Se aparecer forças federais, porque tem uma decisão da Justiça Federal, a Força Federal pode vir fazer ser cumprida essa decisão. Qual que é a posição deles? É que teria que ser repelidas. Isso significa repelidas a bala. Teria que trocar tiro se caso aparecesse ali alguma força federal. Então, se acabou o Estado de Direito. E se tinha alguma dúvida com relação a qual decisão cumprir, qual que seria o mais sensato? Qual que seria o mais sensato? Suspendemos tudo isso e vamos ver o que decidiu depois. E quando o senador Aloysio fala aqui que teve uma decisão do STJ, essa decisão do STJ, quando vem, ela só vem
à noite de domingo, quando já tinha sido feita a desocupação. Todo o enfrentamento já tinha sido feito. Não tinha decisão do STJ em nenhum momento e para nada com relação a isso. Então, na verdade, o que fez o tribunal, aliás, e tudo isso que nós estamos fazendo, essas decisões, foram do dia 21, tanto com relação a um acordo, quanto essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E é por isso que nós precisamos continuar fazendo essas discussões e não tenha dúvida disso. Por exemplo, se diz que a justiça existe para promover a paz social. Isso é uma balela, isso é uma mentira. Que paz social que a justiça foi fazer naquele momento? Qual a paz social que ela estava tentando promover naquele enfrentamento, naquela situação que estava colocada? Agora, o mais importante para a gente, gostaríamos de dizer aqui aos senhores, aos deputados, senadores e a todos aqueles que estão aqui presentes, que a luta não terminou, a luta continua. Aquele povo, embora hoje não estão mais dentro do Pinheirinho, o sonho de voltar para o Pinheirinho permanece e continua. Todo sábado nós temos as assembleias lá no campão, lá no Campo dos Alemães. E mais do que isso, dia 3 de março, gostaria inclusive de convidar os parlamentares aqui, dia 3 de março, exatamente naquele campão onde tudo começou, onde começa a ocupação, nós vamos realizar um aniversário do Pinheirinho. São 8 anos de ocupação e a população inclusive vai estar toda lá, mesmo estando aí com seu aluguel social, cada um morando em um bairro diferente, na situação difícil, precária, como está vivendo, mas nós vamos estar realizando os 8 anos de ocupação do Pinheirinho e a luta segue, porque nós não fizemos, e a população do Pinheirinho não fez 8 anos de ocupação daquele terreno para ter um aluguel social. Foi feita a ocupação daquele terreno para ter uma casa, ter um teto, ter onde morar, ter onde poder criar seus filhos com dignidade. E essa luta permanece e essa luta, sem dúvida alguma, continua. Então, nós queremos convidar todo mundo a estar presente no dia 3 de março, no aniversário lá do Pinheirinho. E mais do que isso, nós esperamos, e essa tem sido a nossa reivindicação ao governo federal, que seja feita a desapropriação do terreno para que a população possa voltar para aquele terreno que está lá hoje, servindo de criadouro de mosquito, porque hoje está lá todas as casas destruídas, tudo foi destruído, como vocês viram aqui no vídeo, e servindo de criadouro de mosquito da dengue. E, aliás, a prefeitura retirando os entulhos dali, o que não poderia fazer. Ou seja, aqui é um processo absoluto e total de irregularidades. É irregularidade do começo ao fim nesse processo que nós assistimos durante todo esse período. Por isso, mais uma vez, agradecendo ao senador Suplicy pelo esforço de ter sido feito essa audiência pública, e nós lá, enquanto moradores do Pinheirinho, a população do Pinheirinho, espera realmente uma solução para ter uma casa, ter um teto e poder morar, que foi para isso que foi feita a ocupação. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio Donizete Ferreira, pelas considerações e sugestões e avaliação aqui severa que faz de todos os episódios. Passamos a palavra agora ao vereador Tonhão Dutra. O deputado Ivan Valente, infelizmente, tem que pegar um avião, então agradeço muito a sua atenção e participação nesta audiência e em todo o trabalho que temos realizado juntos. Tá? Parabéns. Vereador Tonhão Dutra. Eu gostaria de dizer que faço parte do parlamento legislativo aqui no Brasil. Estou dentro de um parlamento legislativo maior do nosso país, que é o Senado, e dizer que sou vereador em São José dos Campos e tenho orgulho muito grande de estar em defesa das pessoas na questão da luta pela moradia, até porque é a origem do povo brasileiro, às vezes, ter que sofrer para poder conseguir uma moradia. Eu gostaria de dizer, eu até lamento o senador Luiz Nunes ter saído dessa Casa de Lei, de ter parado de enfrentar esse debate, porque, como ele diz, o governador do Estado de São Paulo foi convocado, não veio. O prefeito de nossa cidade foi convocado, não veio. O judiciário, que foi colocado lá no Pinheirinho para poder oprimir os pobres, não veio aqui também dado esse depoimento. Se não veio aqui, por que tem medo de vir aqui?
Eu acho que deveria todo o judiciário estar aqui presente nesse momento, esclarecendo para o povo brasileiro e para o mundo o que aconteceu, que eles deixaram, inclusive, ranhar São José dos Campos, ranhar o Estado de São Paulo, ranhar o Brasil, devido a uma política de construção de moradia, principalmente lá em São José dos Campos. E também devido do massacre, que fizeram a tentativa de massacre naquele bairro, do Pinheirinho. Portanto, eu digo, eu acho que é lamentável hoje, por exemplo, num debate tão importante que teve aqui, um senador do Estado de São Paulo, o senhor Aloysio Nunes, se retirar desse debate, e sendo que ele poderia ser o correspondente do governador do Estado de São Paulo, que ele também é do partido do governador do Estado de São Paulo, é do partido do prefeito de São José dos Campos, que é do PSDB, de retirar nesse momento e falar que não ia continuar porque tinha que outros problemas resolver. Mas aonde que ele foi eleito para poder estar trabalhando em defesa das pessoas, infelizmente ele acabou saindo. E gostaria também, senador Suplicy, através de Vossa Senhoria, dizer que os demais senadores que esteve presente aqui, o senador Rodrigo Rosenberg, Hollenberg, o senador Pedro Simão, e o senador Pedro Tax, e Vossa Excelência também continua aqui junto fazendo esse debate aqui no Senado, e também porque chamar a atenção também dos outros deputados, dos senadores que não vieram aqui e não permanecem aqui. Eu acho que se aqui é a Casa de Lei, aonde que eles participam, que eles trabalham aqui em defesa das pessoas do nosso país, como foi feita uma pergunta aqui para o senador Aloysio Nunes, aonde que ele trabalha, ele falou que trabalha aqui, de repente o pessoal está aqui se discutindo a questão do Pinheirinho, ele pega e vai embora e ele continua no debate que é tão importante. Eu gostaria também de dizer, em 2006, senador Suplicy, este vereador fez um projeto de lei de entrada dia 21/3/2006, processo número 03093 de 2006, natureza 070/2006. O assunto: declara de interesse social para fins de apropriação e área dominada fazenda Parreira, São José dos Campos, Pinheirinho e outras providências. A gente fez esse projeto de lei, está na Câmara Municipal, fizemos outros também. Outro projeto, 31/5/2006, processo número 7515/2006, natureza, PLC, número 12. Inclui da classificação de zona de uso predominante industrial, ZUP, e também incluindo da classificação de zona especial de transição industrial, conforme disposto nos incisos 12 e 13, expectativamente, da Lei Complementar no número 165, de 15 de dezembro de 1997, passando a classificação de Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, nos termos do artigo 75, inciso 12, 22, da Lei Complementar número 165, de 15 de dezembro de 1997. É o sentido geral, tá? O período a seguir descrito constante. Isso aqui é importante explicar, senador Suplicy, porque muitas pessoas estão vendo, né, inclusive esse processo de natureza que a gente fez aqui consta nos autos da doutora Márcia Loureiro, que colocou nos autos para poder fazer aquele despejo lá. Muito importante, a gente fizemos vários projetos e tivemos essa iniciativa já de resolver esse problema já em 2006. E outro projeto também que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóveis como dação em pagamento e cria incentivo para a aquisição de imóveis destinado ao programa habitacional do município de São José dos Campos. Conforme foi falado aqui por várias pessoas, inclusive pelo Toninho, em 2006, esse terreno, o presidente Zé Maria, custava 6 milhões de reais. Estava valendo o imposto.
Então, faltou sim força de vontade por parte do prefeito municipal daquela época e parte também da Câmara Municipal de São José dos Campos, que não levou em conta. Se tivesse votado esse projeto, que foi colocado também como uma alternativa, como sortou um artigo a Inês, a Raquel Ronick, né, dizendo que tem que passar por esse processo, hoje evitaria, né, o massacre conforme aconteceu em São José dos Campos e também estaria tudo resolvido também pelas participações que o governo federal esteve lá, como a Inês Magalhães também falou em 2006 e com a presença também do senador Suplicy. Eu digo aqui e falo mais, eu gostaria de deixar esse documento que está aqui na mão do senador Aloysio Nunes, mas infelizmente ele saiu adiantado, mas se ele quiser adquirir pelo presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, através, que é do PSDB, ele pode ligar lá na Câmara Municipal, que com certeza esse processo vai parar na mão dele. E também gostaria de, juntamente com o governo federal que está presente aqui nessa mesa, eu acho que nós temos que arrumar uma solução, que é desapropriar a área do Pinheirinho e entregar para os moradores que lá estavam morando para poder resolver essa solução. Não tem outra solução. O governo federal pode sim resolver esse problema, com certeza, com os moradores, com as lideranças e com o prefeito daquela cidade para poder resolver o problema de moradia dos moradores de lá do São José dos Campos, principalmente do bairro do Pinheirinho, e as pessoas também que não têm casa. Muito obrigado. Vereador Tonhão Dutra, que foi uma das pessoas que, a cada momento de preocupação, inclusive no dia ali da reocupação, da reintegração, telefonou para avisar que estava ocorrendo. Agradeço. Queria convidar o José Maria agora e o Aristeu Neto para estarem aqui. José Maria, por favor. Acho que aqui do microfone está melhor. Então, bom dia, boa tarde a todos, já é tarde, né? Queria, em primeiro lugar, aqui agradecer ao senador Suplicy, ao senador Paim também. José Maria de Almeida, presidente do PSTU. Tem a palavra. Então, agradecendo pela iniciativa aqui da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, e dado também já o adiantado da hora, eu queria tentar ir direto ao ponto, viu, senador, que eu acho fundamental da nossa discussão. Nós já discutimos muito aqui sobre o que houve do ponto de vista jurídico. Eu só queria repassar rapidamente, porque eu acho que demanda um encaminhamento aqui da Comissão de Direitos Humanos. Não é só um problema de que haviam duas decisões de tribunais de instâncias semelhantes, contraditórias, o que, portanto, deveria ter paralisado a ação da polícia, mas são fatos anteriores também que levam a crer que as decisões tomadas no curso do processo não foram decisões baseadas na legislação. Veja que em julho de 2011, senador, não sei se o senhor já teve essa informação, o advogado da massa falida deu entrada no processo com uma petição desistindo da reintegração de posse. Julho de 2011. Em agosto de 2011, a juíza Márcia manda reintegrar posse. Em nome de quem? A pedido de quem? Dela própria? A juíza agiu, senador, no processo mais interessada do que a parte interessada. Quando o dono da massa falida, o síndico da massa falida e o pretenso proprietário do terreno, na frente do juiz Beethoven e na sua presença, disse: eu dou o prazo de 15 dias para resolver, a juíza não aceitou. Ela não é parte do processo, ela não pode fazer uma coisa. Ou uma autoridade, mas uma magistrada pode fazer esse tipo de coisa, utilizar o cargo que ela tem para defender o interesse próprio dela, porque o interesse não era mais do proprietário, o proprietário disse que dava o prazo. Cito isso, a decisão dos dois tribunais, eu fiz a pergunta aqui ao senador, não foi retórica, se fala muito, e o senador mostrou aqui a foto das pessoas que se preparavam para resistir à desocupação, mas o senador tem que refletir. Nós tínhamos uma decisão do Tribunal Regional Federal que proibia a Polícia Militar de fazer a desocupação. É legítimo, portanto, que, baseada nessa ordem judicial, os moradores tivessem resistido.
Você já imaginou, senador, se um morador pega uma arma, enfrenta o PM e fala, não, meu amigo, eu tenho uma ordem judicial aqui, você não pode entrar na minha casa. Só porque o outro é policial pode? Não é assim. Um policial, quando bota a sua farda e vai assaltar um banco, ele vira um criminoso como qualquer outro, não é assim? Então, o tribunal, quando age em desobediência a uma ordem judicial, é um criminoso como qualquer outro. Essa decisão havia sido tomada e ela não foi revogada, ela foi revogada pelo presidente do STJ no domingo à noite, depois da desocupação feita. Por que eu estou dizendo isso, senador? Eu acho que é muito importante que a Comissão de Direitos Humanos recolha essas informações e faça... tome uma iniciativa em relação ao CNJ para que se discuta o que houve em São Paulo. Porque é preciso sinalizar para essas pessoas como é que funciona exatamente a sociedade. Porque se é assim, na base do vale tudo, se eu tiver força eu faço, talvez o movimento tivesse que ter se organizado de forma diferente. Talvez fosse necessário ter força, aquilo que o senador disse que não é necessário. Então, a sinalização que foi dada pela Justiça desse país, às pessoas que estavam lá nas suas casas, construindo com o suor do seu trabalho, foi essa. Quem tem força faz o que quer. Eu acho que esse era um primeiro encaminhamento que é muito importante. O segundo encaminhamento que eu queria sugerir aqui para a Comissão de Direitos Humanos, senador, tem a ver com, aí sim, apuração e punição dos responsáveis pelos abusos que foram cometidos contra as pessoas. São centenas. Há dezenas de vídeos rolando na internet, são fotos, são filmes, não são declarações de quem quer que seja, são fatos. E é necessário, o senhor mesmo foi protagonista de uma das denúncias, eu acho que é muito importante que se apure e se puna as pessoas que foram responsáveis por isso. Agora, o problema que eu acho fundamental, senador, é o problema da moradia das pessoas que foram desalojadas daquela forma pela PM de São Paulo. O senador Luiz Nunes, infelizmente ele não pode estar aqui até este momento, eu falei parte dessas coisas com ele ali enquanto a gente estava conversando, depois do entreveiro nosso. O entreveiro que nós tivemos foi justamente pelo desrespeito ao companheiro Marrom, depois o senador já corrigiu aqui com pedido de desculpas. Mas qual é o problema que eu estava dizendo a ele? O problema não é de interesse político de quem quer que seja. Nós, pela liderança do movimento, não buscamos só os parlamentares do PT ou o governo federal. Nós buscamos o governo de São Paulo em primeiro lugar. Eu fiz uma reunião com o Sidney Beraldo, o chefe da Casa Civil do governo de São Paulo, não foi com o governador porque ele transferiu a audiência para o Sidney Beraldo para pedir exatamente a mesma coisa que nós pedimos quando conversamos aqui na Secretaria-Geral da Presidência da República. Para pedir a mesma coisa que pedimos ao senhor. Olha, tempo, nos deu um prazo, e foi bem concreto. Na conversa com o Sidney Beraldo, que foi antes do acordo que foi feito no tribunal, eu pedi 20 dias de prazo. Disse ele, doutor Sidney, eu estou pedindo 20 dias, porque eu confio que nesses 20 dias nós temos solução para o problema. Mas se não tiver, eu vou voltar aqui e discutir com o senhor de que forma nós vamos tirar as famílias de lá. Eu disse isso a ele, porque eu confiava que nós teríamos uma solução nesses 20 dias. No dia seguinte, ele me mandou um recado pelo dirigente do PSDB que marcou a audiência. Não, diz ao menino que está garantido os 20 dias. 4 dias depois, nós vimos o desastre que nós vimos lá no Pinheirinho. Então, não é que nós não procuramos as autoridades do PSDB do Estado. Nós conversamos com a CDHU. Depois daquele anúncio que foi feito pela imprensa, pelo governador e pelo prefeito de São José, dizendo que ia construir 5.000 casas em São José dos Campos. 5 dias depois da desocupação. Infelizmente, não houve nenhum jornalista naquela entrevista coletiva que tivesse a lucidez de perguntar ao governador se ele tinha um plano de construir 5.000 casas em São José, por que então tinha feito aquele desastre 5 dias antes? Por que não chamou o movimento 5 dias antes? 5 dias. E disse, não, gente, eu vou construir 5.000 casas aqui. Vou pegar o nome de vocês todos, vocês têm a sua casa. Pode sair daí. Por que não foi feito isso? Sabe por quê, senador? Porque não tem plano nenhum. Foi simplesmente um anúncio de marketing, para tentar diminuir o desgaste que estava ocorrendo por parte do governo de São Paulo em função do que ele fez lá. Porque nós procuramos a CDHU e não há plano nenhum em São José dos Campos. Alguns dias depois, a imprensa de São José publica a iniciativa do promotor da área da habitação da cidade, acionando a prefeitura, porque a prefeitura não tem banco de terras, como manda a lei de zoneamento do município, para construir moradias populares. Não há intenção de construir casa em São José dos Campos. Não há intenção. O que o prefeito faz é uma campanha permanente na cidade contra os pobres, dizendo que ajuntamento de pobre é ajuntamento de traficante. Ele usou diversas vezes nas discussões no município que o Pinheirinho era o novo Morro do Alemão, como se ali houvesse só traficantes, para
justificar a absoluta ausência de política da Prefeitura para construir moradia para as pessoas. Então, qual é a situação que nós estamos? Eu fiz a cobrança aqui ainda na presença do senador, que nós queremos do governo do Estado, do município e do governo federal, casa para as pessoas morar. Esse é o motivo de tudo isso. Agora, eu quero dizer aqui com toda franqueza, e digo isso na frente dos representantes aqui do governo federal, da Secretaria-Geral da Presidência e do Ministério das Cidades. Eu não tenho nenhuma expectativa de que a gente consiga avançar nisso em São José, com a Prefeitura ou com o governo do Estado. Nesse momento, a esperança dessas pessoas é uma iniciativa do governo federal. O governo federal tem instrumentos jurídicos e políticos para desapropriar, se quiser, a terra e transformar em área de interesse social, para adjudicar em função das dívidas que as massas falidas têm e garantir a construção da casa das pessoas lá. É o mínimo, do mínimo que tem que ser feito para sinalizar para essas pessoas o seguinte: olha, tem jeito. Porque se não tem jeito nenhum, então nós é que temos que construir um jeito. O senador criticou aqui a ação direta do movimento, mas a solução que ele nos deu é o seguinte: saíssem pacificamente do terreno. Ele só faltou dizer: e vão morar onde? No olho da rua? Então, viver do quê? Então, nós estamos nesse limiar. Nós temos opiniões diferentes acerca do tipo de sociedade que nós precisamos construir, nós temos seguramente opiniões diferentes acerca da conjuntura do país, mas tem um problema muito concreto que nós temos que dar uma solução, que nós temos que fazer alguma sinalização. Então, nesse momento, infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui de uma autoridade pública, não tenho nenhuma expectativa que o prefeito de São José resolva nada. Ele segue humilhando as pessoas, porque ele quer expulsar as pessoas de lá. A situação nos abrigos é absolutamente desumana. E, em sendo desumana, no meio da madrugada, chega lá uma assistente social, que é funcionária da prefeitura, e fala: eu tenho uma liminar de desocupação, vocês têm que sair daqui. 1 da manhã, com 5 anos, para tirar as pessoas e jogar sabe-se Deus onde. Por que o prefeito está fazendo isso? Porque não tinha plano de contingência? Não, porque esse era o plano de contingência. O plano de contingência é humilhar tanto as pessoas para que elas possam ir para o norte. Como as pessoas ficam o tempo todo oferecendo dinheiro para comprar passagem para mandar o pessoal para o norte, para botar longe de São José. É uma política de eugenia para tirar os pobres de perto da cidade. Então, essa opinião que eu tenho hoje sobre a política da Prefeitura de São José dos Campos. Então, qual é o problema? Nós dependemos neste momento de uma decisão, de uma iniciativa do governo federal. Eu digo isso aqui com toda franqueza, com toda clareza. Nós temos tantas diferenças com o governo do PT, muito provavelmente, como boa parte dessas diferenças que nós temos com o governo do PT, nós tínhamos com o governo do PSDB anteriormente também. Não sei de onde o Aloysio Nunes tirou essa conclusão de utilização eleitoral, de utilização política do movimento lá. Quem dirige o movimento lá são companheiros ligados ao PSTU, não são companheiros ligados ao PT. Agora, eu sou obrigado a dizer, quem estava lá nos apoiando nesse processo eram os parlamentares do PT, era o Tonhão, que está lá há anos, né, Tonhão, nessa briga conosco, que é o vereador do PT lá de São José dos Campos, e nós vamos reconhecer crédito a quem tem crédito, mérito a quem tem mérito. Nós tivemos muito apoio dos companheiros do PT, dos companheiros do PSOL, de outras organizações que estiveram nos apoiando. Agora, do governo, eu valorizo muito, eu tive uma conversa com o Gilberto Carvalho, disse a ele, valorizo muito as declarações que ele deu, que a presidência Dilma deu em relação ao episódio lá, mas dos governos nós precisamos de solução, não é de apoio, porque o governo tem instrumento e, do ponto de vista social, tem a obrigação de resolver. Então, o que nós queríamos, fundamentalmente, além dessas duas iniciativas, que é de acionar o CNJ em função do que aconteceu lá, que é de seguir cobrando, senador, como o senhor já está fazendo, mas que a Comissão de Direitos Humanos faça isso, a punição para os abusos, para os responsáveis dos abusos que as famílias sofreram, é que a gente resolva o problema da moradia das pessoas. Nesse sentido, o pedido concreto que eu deixo aqui aos representantes do governo federal é que a gente tenha, o mais rápido possível, uma decisão em relação a isso. Queria, primeiro, aqui dizer, eu conversei há pouco no telefone, conforme tinha já relatado, com o juiz Rodrigo Capesso, e eu quero dar a oportunidade de que a senhora Márcia Loureiro, Rodrigo Capesso e o Levington, o juiz Luiz Beethoven Ferreira e o próprio presidente do Tribunal de Justiça possam ter a oportunidade, inclusive depois dessa audiência, na próxima, quando se discutir aqui a questão de reintegração de outros locais, para eles virem aqui e explicarem.
e, inclusive, vou encaminhar a eles as notas taquigráficas desta sessão e providenciar de que eles possam ver, inclusive, o que foi aqui colocado, se possível, portanto, a sessão do vídeo. Acho que vou pedir até à TV Senado que me informe qual é o outro horário em que vão transmitir esta sessão, porque além desta aqui estar sendo transmitida ao vivo até às 14 horas, daí ela será retransmitida ao vivo. Eu vou pedir para que todos assim possam conhecer, inclusive os juízes, para que melhor responderem. E aí, com as explicações que eles e também aqueles que convidados, o prefeito Eduardo Cury e os secretários do governo estadual que não puderam vir hoje, eu vou reiterar o convite para virem outra vez e tentar responder, e daí sim quero encaminhar, vou propor, por decisão da Comissão de Direitos Humanos, que encaminhemos as notas taquigráficas para o Conselho Nacional de Justiça para examinar com atenção, mas inclusive assegurando o direito deles aqui darem as suas explicações, uma vez que não vieram hoje. E se não vierem, então explicarei nesta comunicação ao Conselho Nacional de Justiça que cabe, sim, eles examinarem, mesmo tendo sido dado e reiterado o direito de defesa. Eu queria pedir agora ao advogado Aristeu Neto para complementar. Queria pedir ao Marco Aurélio, deputado Marco Aurélio, para também se posicionar. Muito obrigado, José Maria de Almeida. E eu queria dizer que nós temos 10 minutos, ainda queria ouvir o Marco Aurélio e dois dos representantes dos moradores, antes de dar a palavra para a conclusão da senhora Inês Magalhães e Paulo Maldosso, inclusive para responder às indagações sobre como o governo federal está propondo uma solução para a consideração do governo estadual e municipal. Por favor. Então, eu tenho que pedir brevidade a Claro. Aristeu Neto, por favor. De forma bastante breve, e no sentido do que disse o senador Suplicy, para pedir o acompanhamento do Conselho Nacional de Justiça acerca dos fatos que ocorreram no Pinheirinho. Nós trouxemos aqui uma cópia digital de todo o processo, que vai ser disponibilizada à Comissão de Direitos Humanos. Mas uma outra questão que eu acho de fundamental importância, que foi citada aqui pelo senador Aloísio, e que diz respeito à vida. Nós sabemos que uma agência de notícias acabou divulgando a existência de mortes na desocupação do Pinheirinho, para logo depois se desmentir. E nós temos que compreender os jornalistas, porque eles não estão habituados a conviver com a guerra, com as informações da guerra. Há um famoso repórter fotográfico de guerra, Robert Capa, que dizia o seguinte: se você quer ter uma foto suficientemente boa, esteja suficientemente perto para registrar a guerra. E talvez tenha faltado proximidade aos repórteres que se apressaram em desmentir aquilo que hoje é uma realidade insofismável. Eu estou pedindo aqui à Comissão de Direitos Humanos que encaminhe ao Conselho Nacional de Justiça o programa Justiça Plena, que permite o acompanhamento cotidiano desses processos, os inquéritos policiais de Antônio Dutra Santana, uma vítima fatal de atropelamento, de Ivo Teles dos Santos, que hoje está internado na UTI, foi vítima de espancamento, e se teve a coragem hoje de se afirmar aqui que ele foi vítima de AVC. Só se AVC agora é ataque violento e covarde. Com traumatismo craniano, com dreno no cérebro, com tubos mantidos, a própria vida mantida artificialmente, e o principal documento que foi requerido pela Defensoria Pública, que é o Boletim de Atendimento de Urgência, segue sendo negado pela Secretaria de Saúde há 30 dias. Então, nós estamos requisitando aqui que também a Comissão de Direitos Humanos do Senado
faça essa requisição junto à Secretaria de Saúde de São José dos Campos. E também que requisite o acompanhamento do inquérito policial de Davi Furtado, para que a gente tenha transparência e acompanhamento pleno dos desdobramentos e da punição dos responsáveis por essas ações, que, insisto, repito, gerou sim uma vítima fatal. Só isso, obrigado. Obrigado, Aristeu Neto. Eu quero dizer que eu vou incorporar as sugestões que o senhor e diversos dos que aqui têm deposto têm sugerido, porque é preciso que um senador apresente essas sugestões, e isso deverá ser feito numa reunião plena com quórum da comissão. Então, isso poderei... Estou anotando todas as sugestões. Deputado Marco Aurélio, estadual de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, tem a palavra. Cumprimentar a... Usa aquele... Alô? Perdão. É melhor esse. Quero cumprimentar a todos, senador Suplicy, e dizer que a Assembleia Legislativa, então, votou favorável ao requerimento para que a gente pudesse estar aqui, mas na Assembleia nós não estamos conseguindo abrir ainda nenhuma CPI, porque o governo do Estado de São Paulo mantém um controle muito rígido, senador Suplicy. Precisaríamos de 32 assinaturas para abrir uma CPI, para fazer a verificação pela Assembleia dos fatos ocorridos, que é papel da Assembleia Legislativa, mas não conseguimos as 32 assinaturas. Estamos com 28 assinaturas. Eu queria chamar a atenção aqui de que nos debates já acontecidos na Assembleia, e eu percebi aqui também, que todas as vezes que a gente traz os fatos ocorridos no dia 22 e também os fatos que vêm acontecendo após o dia 22, as pessoas que têm a tendência de defender o governo ou que fazem parte da base governistas, eles, ao invés de responder ou debater os fatos, eles partidarizam o assunto e levam para uma questão política. Porque eles falam assim, olha, mas isso aí é uma questão política e tal, quer dizer, nós não estamos aqui querendo tratar de uma questão política de um partido contra o outro. Nós queremos saber o seguinte: os atos violentos praticados no dia 22 e posteriormente ao dia 22, inclusive na data de hoje, quem responde e como ficará? Porque não há explicação. Quando se fala, não, mas tem que se cumprir a legislação. Tá bom, então vamos cumprir a legislação. Vamos cumprir. A legislação tem que ser cumprida. Artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo fala pelo princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade diz o seguinte, que o poder público, ao cumprir uma ordem, ela tem que ser razoável, tem que buscar o equilíbrio entre os meios e os fins, especialmente no tocante à adequação dos meios, tendo em vista a aptidão para atingir determinadas finalidades. E eu pergunto, foi usado o princípio da razoabilidade do artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo na desocupação? É evidente que não. Foi cumprido o princípio da proporcionalidade, a proporção do uso da força da Polícia Militar foi proporcional à resistência daquelas famílias? É evidente que foi desproporcional. Então foi descumprido também a Constituição. Ora, se é para cumprir ordem judicial, é para cumprir lei. Então não foi cumprido a lei. Artigo 37 da Constituição Federal fala assim em 5 princípios. O princípio da legalidade, que é altamente discutível, porque se você tinha 2 decisões, havia uma dúvida na decisão, evidentemente que tinha que esperar o Supremo Tribunal de Justiça fazer, então, a interpretação de qual deveria ser cumprido. E quando ele faz a interpretação à noite, já tinha ocorrido a desocupação, portanto, descumpriu o princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade, totalmente discutível, porque você desapropria, você tira 6 mil pessoas, 7 mil pessoas para beneficiar um. Por que esse um? O que está por trás? A impessoalidade. Princípio da moralidade. Quer dizer, você tem um acordo, você tem uma conversa em andamento, e no dia de domingo você vai lá e tira, você descumpre o acordo, descumpre o que está conversando, e no dia de domingo você tira as pessoas, ferindo o princípio da moralidade. Princípio da publicidade. Quem é que sabia que ia ter? Alguns sabiam,
mas nem todos sabiam. E a própria decisão do juiz Bittencourt, publicada no dia 26, ora, se você só pode, se todo ato para ter efeito tem que ser publicado, e foi publicado no dia 26, e o princípio da eficiência, é evidente que a ação não pode ser tida como eficiente. Como que um terreno, que alguns falam que vale 80, outros falam que vale 100, 120, uma operação, segundo o jornal Vale, senador Suplicy, custou 103 milhões de reais. 103 milhões de reais. Quer dizer, que eficiência que tem numa operação como essa. Portanto, fica claro que foi uma operação para extinguir pessoas pobres, que parece que é a linha de conduta do governo do Estado de São Paulo, que não aconteceu só no Pinheirinho, aconteceu na Cracolândia e está acontecendo em outros locais. E queria registrar aqui também, para encerrar por causa do tempo, de que naquela data os celulares foram interrompidos, o sinal da internet foi interrompido, a imprensa impedida de fazer a cobertura como tem o direito de fazer, e olha que eles dizem que a esquerda que quer impedir a ação da imprensa, a imprensa foi impedida, né? E os parlamentares também foram impedidos de acompanhar em campo o que estava acontecendo. Portanto, e aí ainda quero repetir, o lançamento de bomba na igreja. Por último, Suplicy, queria registrar o seguinte: não dá nem para falar que as pessoas foram tratadas como animais, porque se a gente pesquisar o Código de Defesa dos Animais, eles teriam que ter mais proteção se aquele código fosse cumprido. Então as pessoas foram realmente tratadas para serem extintas. Trata-se, me parece, de uma política do governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marco Aurélio, do PT de São Paulo, pela forma com que tem tão atentamente acompanhar todos estes episódios e pela avaliação severa que faz, acho que levando em conta os anseios de justiça que são seu compromisso.